amigos! Estamos mais uma vez juntos aqui no programa Eclésia, pela sua rede Século XXI, como costume toda semana, toda segunda-feira à noite, para a gente conversar sobre assuntos relacionados à nossa fé católica, doutrina da Igreja Católica, história da Igreja Católica e outros assuntos relacionados ao dia a dia da vivência do nosso catolicismo, não é? Para isso que o programa Eclésia foi criado, é um programa de catequese, um programa que a gente quer tratar de assuntos cada vez mais ajudando, então, na formação dos nossos queridos telespectadores da rede Século XXI. Na semana passada, o programa Eclésia conversou sobre um assunto na qual a gente continua conversando no programa de hoje. Nós dividimos o assunto em 2 programas, né? Semana passada foi a primeira parte e hoje a gente continua conversando um pouco mais sobre a Inquisição Católica, né? A Santa Inquisição Católica. Então nós chamamos o programa da semana passada Entendendo a Inquisição parte 1 e hoje, então, Entendendo a Inquisição parte 2. Quero deixar bem claro, nossos amigos, que é o seguinte: se durante o programa de hoje, você, por um acaso, se perder em algum assunto, ficar difícil para entender algo que a gente já está falando aqui, convido que você vá até o site da Rede Século XXI, assim que terminar o nosso programa, redeséculo21.com.br, basta você clicar em programas, o site então, Rede Século XXI, Rede RS21, na verdade é o site, né? rs21.com.br. Você clica em programas, procura por programa Eclésia, lá estão disponíveis todos os nossos programas Eclésia, inclusive o programa da semana passada, onde falamos sobre a Inquisição, parte 1, e hoje é a parte 2. Nós vamos aqui logo de cara fazer um breve apanhado do que falamos na semana passada, mas é claro, a gente não vai repetir tudo, então fica o convite, se você não assistiu, assista na internet esse programa, na qual a gente faz agora então a segunda parte. Na semana passada, quem estava aqui conosco era o padre Wander Maia, ele é da Diocese de Santo Amaro, lá da cidade de São Paulo, e hoje ele está aqui conosco de novo. Boa noite, padre Wander, mais uma vez, uma alegria ter o senhor aqui conosco. Eric, mais uma vez, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha pela TV Século XXI, na sequência desse estudo sobre a Santa Inquisição, respondendo dentro do possível aquilo que pudermos para que esse tema venha com toda a clareza a você e você entenda que a Igreja, como mãe e como mestra, sempre cuidou de nós e que tudo que se atribui de erros à Igreja, na verdade, é uma grande confusão. Uma alegria estar aqui, hein? Tá certo, padre. Vamos lá então para o nosso segundo programa falando sobre a Inquisição. Lembrando que os contatos, nosso e-mail, nosso telefone, ficam disponíveis no seu vídeo. Você pode mandar para a gente a sua pergunta. Eu sei que às vezes você quer imediatamente que a gente responda, mas olha, às vezes o tempo voa, a gente não consegue responder sempre aqui, mas se você mandar sempre a sua dúvida, uma hora ou outra a gente acaba respondendo, tá certo? Como a gente vai fazer hoje, ou responder perguntas novas, ou lembrar ainda perguntas que chegaram para a gente, dos nossos telespectadores, na semana passada. Então é o seguinte, logo de cara, padre Wander, vou fazer um breve apanhado sobre o que conversamos na semana passada, o senhor me ajude então a lembrar esses pontos importantes. Mas olha, a gente está falando sobre um período chamado, que aconteceu na Idade Média, então a gente tem que lembrar que temos que pensar com a cabeça do morador daquela sociedade, né? Do sujeito que viveu naquela sociedade na Idade Média, principalmente na Europa. Porque é difícil a gente avaliar historicamente um período, uma população, com a cabeça do tempo de hoje, né? Nossos valores, claro, não são mais os mesmos, não são mais pautados nos mesmos valores que eram pautados naquela época, né? A Igreja Católica já estava bem estruturada na Europa e toda a Europa, o pensamento católico, estava muito ligado à sociedade como um todo, né? Então, era uma sociedade na qual a Igreja Católica tinha grande influência. Por muitos séculos depois da queda do Império Romano no Ocidente, a Igreja Católica foi a instituição que ficou de pé, na qual conduziu aquela sociedade europeia, guardando muitos valores, claro, os espirituais em primeiro lugar, que é a missão da Igreja, mas também muitos outros, como, por exemplo, a literatura, né? A Igreja foi guardiã da literatura antiga, por exemplo, nas artes, na música, muitas outras coisas a gente pode ver na agricultura, na astronomia, o assunto é longo. Na medida que algumas correntes que se levantavam contra a Igreja Católica e esse pensamento cristão que estava bem enraizado naquela sociedade, à medida que eles se levantavam uma mentira, por exemplo, de um ou mais pontos da fé católica, a chamada heresia, né? Distorcia um ponto da Igreja Católica, isso também estava diretamente ligado a um caos social.
E, diretamente, a Inquisição tem grande relação com uma dessas correntes heréticas chamada a heresia dos cátaros. Queria que o senhor nos lembrasse, então, Padre Wander, em poucas palavras, o que é essa heresia dos cátaros? Claro. Os cátaros são um grupo que surgiram no interior da igreja, mas que se afastaram rapidamente do seu ensinamento, que negavam que Deus tenha sido o criador da matéria. Deus teria criado só o mundo espiritual, um absurdo. Então, fazendo com que a matéria fosse entendida como algo mau, como algo desprezível, e que somente é bom aquilo que é o mundo espiritual. E nós sabemos que não. Os 3 primeiros capítulos do Gênesis nos deixam certo de que tudo aquilo que Deus criou é bom. De tal maneira, ao negarem que Deus tenha criado a matéria, negaram, por exemplo, de uma forma gravíssima, o mistério da encarnação, que o Filho de Deus tenha se feito homem para nos salvar, o belíssimo mistério da encarnação, a vinda do Filho de Deus, o Emmanuel, Deus conosco, e negavam, dentre outras coisas também, imagine a gravidade, Eric, o mistério da transubstanciação. Porque se a matéria é má, é claro que Deus não se faz presente na Eucaristia através da transubstanciação do pão no seu santíssimo corpo e do vinho no seu preciosíssimo sangue. Se para essas pessoas que distorciam esse importante ensinamento da igreja, que a matéria, por exemplo, a matéria, o corpo, é algo ruim, como é que o corpo de Cristo poderia ser bom? Exatamente. Né? Quer dizer, o mistério da redenção está jogado no lixo. Porque se o corpo é ruim, portanto, o corpo de... É que negavam que Cristo tivesse um corpo de fato. Você não queira somente uma aparência, isso remonta a outras heresias passadas. Mas a coisa é tão absurda que joga o mistério da redenção no lixo, porque a profecia de Isaías fala que por suas chagas, nós fomos curados. E daí, negar Deus como Criador de todas as coisas, negar o mistério da encarnação, negar o mistério da Eucaristia, só para ter uma ideia, imagina a bomba que isso foi na fé das pessoas, né? Na vida cristã corrente dessa época, onde a fé era o grande patrimônio. E os cátaros levantaram realmente, desculpe, um tsunami para cima deles. Pois é, e depois a coisa também foi para o campo da violência, né? Como nós já falamos aqui na semana passada, era comum, por exemplo, que os cátaros invadissem uma aldeia e matassem, por exemplo, as mulheres que estariam grávidas, já que elas estão gerando matéria, e matéria não pode ser coisa boa. Então assassinavam mulheres e seus filhos também no seu ventre. Bom, 50 ou 60 anos depois disso já está tomando toda a Europa, a coisa está ficando insuportável. Os imperadores e os reis cristãos já se levantavam contra essas pessoas. Inclusive, há uma coisa muito importante que é se destacar. A lei da época estava baseada no direito romano. E destaquei aqui uma frase de uma lei que estava em vigor na época, para ficar bem claro isso, que um crime contra a fé era um crime contra o Estado, para aquele povo. Então, primeiro, se tratava de um crime onde pessoas fora da Igreja Católica se levantaram e perseguiram esses cátaros, que também eram conhecidos como albigenses, já que a cidade de Albi, na França, era uma importante cidade para essas pessoas.